Muito morrer. Ai! Morrer, morrer, morrer. Esta história, bem diferente do que estamos acostumados a ver neste canal, nos leva a um mundo cheio de cor e fantasia, onde acompanharemos a pequena Yanã Fenícia, uma menina que, caçada pela própria gente de seu povoado, precisa fugir para a floresta, pois é uma sem-estrela, um mistério que para o prefeito significa o fim de seu povoado. No entanto, a Anã se agarra à vida e, cheia de esperança, começa a encontrar objetos pelo caminho que guarda em uma bolsa mágica que nunca se enche. Enquanto enfrenta o ambiente da floresta, sua única companhia é uma voz que lhe sussurra coisas de uma vida passada. O que pareceria um isekai, mas é mais complexo do que isso. Esta é uma menina fraca que, além de ser abandonada pelos pais e pela aldeia, ainda assim é capaz de aproveitar este mundo e suas paisagens, recolhendo o que pode do lixo dos aventureiros, encontrando coisas muito úteis que, mesmo gastas, serão muito bem aproveitadas. No entanto, a Kikessi é capturada por domadores de monstros. Por isso, ela acaba descobrindo que o prefeito de sua vila está oferecendo uma recompensa incrível por encontrar a pequena, viva ou morta. Isso a obriga a avançar mais rápido, se expondo ao perigo, à fome e a várias situações onde vemos o quanto ela está sozinha nesse mundo. Assim, após aprender com uma divindade, ela escolhe viver da melhor forma possível. Então, primeiro ela corta o cabelo, porque uma menina sozinha na floresta é a melhor presa para os bandidos, e ela precisa pelo menos chegar à capital. No entanto, enquanto passava por um campo de flores, ela percebe que há um pequeno slime que não aparece nos registros do seu bestiário, ou pelo menos não há muita informação. Já que a única coisa que se sabe é que é uma criatura tão fraca que às vezes morre só de tocar nela. Isso é evidente. No entanto, a menina sente nostalgia de como eles se parecem. Então, ao descobrir que essas criaturas nem sequer chegam a sobreviver um dia, e por isso não puderam ser estudadas, ela dizia que o acompanharia, protegendo-o com uma paixão que a criatura parece reconhecer, e como a pequena o considera seu primeiro amigo. Ele começa a refletir sobre como Deus tem sido muito injusto com eles, porque enquanto há pessoas poderosas que nascem com grandes habilidades e estrelas que medem sua destreza, existem pessoas como ela que de um dia para o outro, por terem ou não uma habilidade, são odiadas até a morte, pelo seu próprio povo, inclusive pelos pais, que acabaram tirando tudo dela, e sem se importar com o que pudesse acontecer com ela. Porém, já está acostumada a ser abandonada e ao menos tem lembranças de outra vida. Fazem companhia para ela, assim como fez uma divina que foi a única que a protegeu e a preparou para a vida que a esperava, pelo menos até alguns dias atrás, quando ela morreu. Sentindo-se desamparada, sem ninguém para cuidar dela, como se o mundo a odiasse, assim como ao Slime. Então, os dois precisam se proteger enquanto ainda tem tempo. No entanto, no dia seguinte, a menina acorda sozinha e fica muito triste, pois pensa que foi deixada novamente. Felizmente, o Slime quebrou esse mito. E não só está vivo, como decide acompanhá-la em sua jornada. Assim, uma domadora sem estrelas decide tentar formar um pacto, algo que é improvável. No entanto, a fé da garota move montanhas, fazendo com que seu caminho se una ao dessa pequena criatura. Assim como fez com o Slime, ela o chama de Sora. Ela mesma inicia uma nova vida agora como uma pequena Eve, que na verdade começa de forma bem intensa, porque a menina pode ser muito nobre e tudo mais. Ela corta animais como especialista e guarda a carne cuidadosamente para a viagem, conforme disse a divina. Ela precisa chegar à capital e ainda falta passar por outra vila. Protegendo seu companheiro frágil, percebe algo se aproximando rápido, após fugir e até se machucar um pouco. Ela descobre um exército de formigas gigantes, do qual é melhor se prevenir. Então, usa o que tem de poções para se curar. Embora sinta que está faltando algumas, ainda assim não dá importância, eles precisam continuar. E quando entra na trilha, ela percebe que seu rosto já está em vários cartazes de procurada, mostrando-a como uma criminosa de 8 anos. O fato é que, depois de ver muitas versões do seu rosto, decide continuar. Chegando à vila, ela pode ver como todo mundo faz uso de suas habilidades, e muitas vezes são características simples, como correr rápido ou ser um pai intimidador, algo do qual ela não pode se gabar. No entanto, a comida chama muito a atenção dela. Ela pensa em vender a carne de rato que conseguiu, mas fica com pena. Mesmo assim, o açougueiro é gentil e a orienta. Ela consegue algumas moedas, mas não entende como funcionam. E com uma nobreza e ternura inegáveis, é impossível que ela desagrade alguém. Por isso, as pessoas ajudam para que ela vá entendendo, enquanto aproveita um bom pão, repetindo o processo no dia seguinte.
Além disso, ela encontra mais lixo, principalmente algumas poções bastante vencidas, mas que ainda podem ser úteis para ela. Já que no dia anterior não conseguiu descobrir do que o Slime se alimenta, agora ela vê isso com os próprios olhos. Ela nota que o Slime desintegra apenas poções azuis, mostrando-se exigente, por isso precisam dividir as poções. Enquanto isso, desta vez ela ganha na cidade. O dobro de moedas com o açougueiro, o que se traduz em muito pão. Enquanto isso, esses dois comerciantes começam a gostar bastante dela. Então, em sua inocência, ela toma um banho enquanto se pergunta por que os aldeões de sua vila não podem ser tão gentis assim. E se seria uma boa ideia ficar em um lugar como este. No entanto, nada é perfeito. Alguns domadores na vila, dos quais ela consegue escapar, porque embora não a tenham reconhecido, querem roubá-la. O problema é que, mais adiante, ela vê que tanto o açougue quanto a padaria já estão contaminados com cartazes com o seu rosto. Então, antes de arrumar problemas, prefere se afastar do lugar. Apesar da gentileza das pessoas, ela se questiona se um dia conseguirá sossegar em algum lugar. No dia seguinte, com coragem, segue seu caminho. O problema é que ela está bastante exausta e com fome. Vê uma oportunidade nesses frutos suculentos de uma árvore. No entanto, isso acaba sendo uma maldição, que já fez algumas vítimas. Então o Slime a ajuda a reagir antes de ser atacada, conseguindo afastá-la, mas com um dos pulsos bastante machucado. Então, antes de desmaiar, ela vê Sora segurando sua mão, pensando que por ser uma fera, ele iria comê-la. No entanto, antes de continuar, temos um pouco de contexto sobre a história de Ivy. E como ela nasceu do amor de um bom casal que já tinha 2 filhos. Ainda assim, isso não impediu que a pequena rapidamente se tornasse a queridinha dos pais. Ela era obediente e inteligente, por isso esperavam que se tornasse uma grande mulher. Apesar do bom relacionamento com a família, notava-se a importância das habilidades para esse povo, já que isso representa aquilo a que todo mundo deve se dedicar na vida, sendo a quantidade de estrelas o que mede sua destreza. E a pequena já estava muito perto de descobrir qual seria sua bênção. Assim que completasse 5 anos, seu maior desejo era se tornar uma domadora de bestas. Mas antes disso, apareceu a divina Ruba, para dar uma última bênção à pequena, de quem vem acompanhando de perto, desde que sua mãe lhe contou que ela costumava dizer coisas estranhas, falando sobre reencarnação em outros mundos e velhas lembranças. Parece que está tudo bem, mas ela parece bastante preocupada. É assim que chega o dia da grande notícia, e tudo parece estar indo muito bem. O ritual sai perfeito. É confirmado que ela será uma domadora, deixando seus pais felizes. Mas ela não tem estrelas, algo que muda o clima de todos. Seu pai não pode defendê-la, pois isso seria heresia. E mais tarde, em casa, ele libera sua frustração como um verdadeiro pedaço de merda, pois ele nega se ela é realmente sua filha, quando ele e seus filhos têm boas habilidades, entre aspas, tratando-a como uma intrusa. Nem sua mãe nem seus irmãos tentam defendê-la, então ela é expulsa de sua própria casa. E lá fora é muito pior, com agressões diretas de todo mundo. Então ela se afasta um pouco para a floresta, onde, com muita fome, depois de tentar usar seu nível mágico, ela desmaia. Felizmente, Ruba a resgata, sendo a única que não a julga por algo tão estúpido como estrelas. Mas é o que tem, e ela precisa se preparar, ensinando a ela o que sabe sobre criaturas, como caçá-las e para onde ir em busca de um bom lugar onde possa ficar tranquila. E acima de tudo, conhecer alguém em quem possa confiar. E para isso, até deixa alguns objetos que vão ser muito úteis para ela. Mas a menina pergunta à divina por que ela não a odeia, respondendo que há muito tempo nem sequer existiam essas habilidades e todos viviam bem. Mas como sabemos, os humanos sempre precisam de uma razão para odiar. E foi assim que depois de alguns meses, a menina se torna uma especialista na floresta e em encontrar bons recursos. No entanto, depois que Ruba não voltou para vê-la durante meses, ela decide visitar a aldeia para ver o que está acontecendo e acaba ouvindo rumores de que ela morreu por causa de uma suposta gripe que pegou em uma época ruim. No entanto, o líder da aldeia decide usar isso como desculpa para convencer todo o povo de que a anciã foi amaldiçoada por ajudar uma sem estrelas. E é aí que temos o trauma mais pesado, para uma menina ouvir seu próprio pai dizer que o melhor que podem fazer é matá-la, porque segundo ele, uma criatura assim não deve estar na aldeia. Iniciando uma caça às bruxas com uma menina de não muito mais de 5 anos, muito pesado. É assim que ela acorda agora, no presente, depois dessa lembrança com Sora que realmente demorou bastante tempo. Mas na verdade, estava curando seu braço. Novas características dessa criatura são descobertas. No dia seguinte, por algum motivo, ela fala pela primeira vez, mesmo repetindo uma palavra. Mesmo assim, isso é o mais importante para uma garota que agora se sente abandonada, pois lhe dá forças para seguir em frente.
E é assim que eles seguem em frente, comendo o que encontram. Até mesmo Ibi percebe que Sora ganhou um corpo maior e mais resistente. Agora ela também se move de forma mais fluida, e de fato parece estar com muito mais fome. Felizmente mais adiante. Como sempre, um monte de poções meio vencidas. No entanto, neste caso, o slime já não distingue purezas, comendo não só as de cura, mas também algumas de vitalidade. Embora ainda rejeite as outras, eles seguem avançando enquanto a garota se apega ao novo amigo, que segue pedindo comida para ela. Ela resolve contar uma história para ele, pois dormindo não sentiria fome. É sobre um rei que, na Grande Guerra, reuniu os melhores magos para prever o futuro. E lá eles viram o fim do mundo, então lançaram um feitiço que era tão poderoso que de alguma forma resolveu tudo. Mas nunca se soube qual era o segredo, e a única coisa que se sabe é que a única pessoa capaz de replicar esse feitiço virá de outro mundo. Assim, é a historiadora quem acaba adormecendo. E na manhã seguinte, eles decidem colocar uma armadilha para ratos em busca de mais comida. Mas acabam pegando uma grande besta serpentina, que do mesmo jeito eles tentam vender na cidade. O problema é que, no caminho, eles encontram um grupo de aventureiros mortos junto com seu cavalo, o que provavelmente se trata de monstros. Então, a menina assustada encontra a cidade que procurava, mas ela vai até a prefeitura para denunciar o que viu. Isso alerta todos os aventureiros que, sob a ordem desse gigante, decidem ir até o local, agradecendo ao menino pela informação, dizendo que ele será recompensado. Então, por enquanto, ele decide vender a serpente, pelo que recebe o equivalente a 50 ratos de pradaria, e ele não poderia estar mais feliz. Enquanto o responsável pede que, quando ele tiver mais criaturas, traga para eles. No entanto, agora é preciso procurar comida para Sora, então eles se aproximam do lixão da aldeia, e a garota percebe que há algumas mochilas mágicas, por isso ela passa toda a tarde organizando-as. Já que ela não pode carregar todas, mas pode ir colocando umas dentro das outras, porém tomando cuidado porque nem todas funcionam. Enquanto isso, Sora, sem que ninguém perceba, acaba com todas as poções do lugar. Assim, já satisfeitos, eles voltam para a cidade, onde o aventureiro de antes conta para a pequena que os cadáveres que ela encontrou realmente foram atacados por um rei ogro e sua tribo. Então, os mais fortes vão derrotá-los. Mas o melhor é que ela fique esta noite na vila, por segurança. Além disso, ela deve ir reclamar sua recompensa, que para a surpresa da garota, acaba sendo o equivalente a 700 ratos de pradaria. Uma loucura. Com tanto dinheiro, a garota começa a se preocupar em ser roubada. Pelo menos até chegar ao abrigo dos aventureiros, onde pode ficar tranquila, e se prepara para visitar a próxima cidade com toda a motivação. Mesmo assim, uma vez na floresta, por não estar muito atenta, ela não sabe se tem muito ou pouco dinheiro. Decide seguir caçando, mas acha pouca coisa. Principalmente porque suas armadilhas são destruídas. E é aqui que Sora parece se interessar por algo na floresta. Algo que para a garota só tem cheiro de sangue. Y resulta siendo una Selvagem e incomum, pois quem a vê geralmente morre. Porém, desta vez, está muito mal e permite que Eve a acompanhe até sua morte. No entanto, Sora, que sabe que a criatura vai ser importante, decide curá-la completamente, demonstrando seu nível atual, enquanto não para de evoluir. Ainda assim, a Pantera agradeceu à pequena e ao seu slime. Decide acompanhá-lo sem que a menina perceba o nível que uma fera dessas possui, já que ela não pode domá-la com sua habilidade atual. Apenas dá o nome de Ciel. Então, juntos, eles se aproximam da cidade. No entanto, o Puma precisa ficar longe, enquanto a pequena procura a entrada, observando um cavaleiro bastante sério, que facilmente reconhece quando alguém mau entra na cidade. Apesar de a menina estar preocupada, o cara acaba se preocupando com ela, mas no final se mostra uma boa pessoa. Então ele só pergunta de onde ela vem, e ao mencionar sua vila, o cavaleiro lamenta que as pessoas daquela região, especialmente uma criança, tenham tido que passar por coisas tão horríveis. Assim, dá pra entender. Algo ocorreu na aldeia da pequena, mas ela segue, pois tem muita carne para vender. Ela chega à vendedora, que se surpreende ao ver uma criança. Tenha sobrevivido várias noites em uma floresta cheia de novas criaturas muito agressivas, então a Eve sabe que não pode ficar mais tempo nos arredores. E decide usar o acampamento dos aventureiros para passar a noite, onde um novo guarda acaba tratando-a com gentileza, embora ela esperasse o contrário. Então ela pega um dos lugares, mas percebe que uma barraca como a dos outros lhe faria muito bem. No entanto, uma vez na loja, ela não encontra nada de muito boa qualidade. Ela pensa se não seria melhor comprar uma de segunda mão. Porém, o Guto a assusta de novo, tentando ajudar à sua maneira. Apesar de agressivo, não tem mais intenções, algo que a Ivy compreende, que decide segui-lo, encontrando uma loja um pouco mais escondida, onde o simpático lojista parece ser amigo dos guardas. Então ele procura uma barraca que não pese muito e que tenha ótima qualidade.
Mas ela quer perguntar se com 5 placas de prata é suficiente para comprá-la, deixando todos surpresos por uma menina ter tanto dinheiro. Então ele consegue para ela uma que chegou recentemente e que não tem muito uso, com um preço muito bom. Assim a menina fica feliz com a compra e segue enquanto os guardas patrulham. Inocente começa a trabalhar na barraca durante a tarde. Como comemoração, ela vai buscar poções para Sora, mas encontra os vilões, que ao verem uma criança com bons itens, eles decidem acusá-la de ter roubado a barraca, tendo como única prova o fato de que uma criança não poderia conseguir algo assim de maneira legal. Por isso, ela não pode fazer nada. No entanto, chega o loiro de antes que começa a interrogar sobre o que está acontecendo. No entanto, ele sabe que os bandidos estão mentindo, já que o próprio Guto deixou o pequeno sob seus cuidados. Então ele bota as mãos neles. Eles tentam fugir e acabam sendo capturados por assédio. E como ele não tem como compensar a menina, ele lhe dá uma poção de cura, não só de alta qualidade, mas também nova, sendo um verdadeiro espetáculo para ela. Embora o pequeno Sora queira tirar dela de qualquer jeito, o que por enquanto nos dá tranquilidade com a pequena protagonista a salvo, e nos deixa a pergunta sobre o que ocorre em sua aldeia natal. Por enquanto, esse foi o 5º episódio do anime em exibição. Para mim é uma surpresa, pois é uma boa história, que consegue transmitir esse sentimento de inocência, de uma criança abandonada, o que torna a história totalmente agradável. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Uma meta de 400 comentários para a parte 2. E como disse meu pai, abandono vocês.